Dois ministros estiveram na primeira audiência pública da Comissão Especial que analisa a PEC do limite de gastos públicos. Henrique Meirelles, da Fazenda, e Diogo Oliveira, do Planejamento, defenderam a proposta. A proposta de emenda à Constituição é uma tentativa do presidente da República interino, Michel Temer, de reduzir o déficit primário e a dívida pública da União nos próximos anos. A PEC, que estabelece um novo regime fiscal, cria um teto de gastos do governo que será aplicado às despesas primárias, como pagamento com pessoal e investimentos públicos. A proposta acaba com a atual vinculação de receitas para gastos com educação e saúde pública, prevista no texto constitucional. Os gastos também nessas áreas passariam a ser corrigidos com base na inflação. Hoje, essas rubricas estão atreladas a percentuais da receita. Nesta audiência pública, o ministro da Fazenda repetiu o que já declarou outras vezes em defesa da proposta, que a crise atingiu níveis inéditos na história do país, que a raiz dessa crise é a questão fiscal e ainda que a atual estratégia de metas de superávit é ineficiente para conter o crescimento da dívida pública. Não houve nenhum governo que terminou o mandato com um gasto como percentagem do PIB, gasto primário do governo central, menor do que encontrou. Porque grande parte dessas despesas, quase 80%, são definidas pela Constituição. E por isso é que nós estamos discutindo aqui uma proposta de mudança constitucional. Meirelles respondeu às perguntas sobre os investimentos em saúde e educação. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso de saúde e de educação. Meirelles não descartou a possibilidade de aumento de impostos no futuro, mas disse que esta não é uma hipótese considerada pelo governo agora. Seremos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário, mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. O ministro do Planejamento também participou da reunião. Afirmou que a situação é grave e que a despesa pública precisa ser contida para garantir o desenvolvimento do país. Nós não estamos muito longe do momento em que todos nós perceberemos que essa trajetória de gasto público, de dívida pública, é insustentável. O relator da proposta na comissão especial defendeu a medida. Acima de ideologias, está em jogo a saúde fiscal do governo federal. Deputados de oposição fizeram críticas ao impacto que a PEC teria em políticas sociais. A Constituição é afrontada integralmente. Todos os direitos sociais previstos na Constituição estão sendo afrontadas pela PEC 241. É justo congelar constitucionalmente os gastos sociais por 20 anos e constitucionalmente garantir recursos ao mercado financeiro através das reservas de recursos paraestatais não dependentes? Não há um congelamento de gastos sociais. Há uma limitação de crescimento dos gastos totais. Compete ao Congresso decidir o que, por exemplo, pode ser feito o que deve ser feito para gasto social, o que pode ser feito para subsídios, o que pode ser feito para outras formas de gastos públicos, etc. Nada impede que isso seja endereçado. A situação política atual também levou ao questionamento da proposta durante o debate. Como é possível que um governo, na interinidade em que se encontra, proponha 20 anos de definição sobre o orçamento em áreas cruciais, independentemente de quem venha ganhar as novas eleições? O que está congelando o Brasil, o que pode congelar o Brasil, e pior do que congelar, pode levar o Brasil à falência, é a desorganização das contas públicas, a irresponsabilidade fiscal. Tudo isso que vem sendo cometido nos últimos anos e que levou ao encarecimento do custo do Brasil. Os parlamentares também debateram sugestões ao texto. Eu sinto que no interior do Congresso, no seio da sociedade, não há consciência da gravidade da crise fiscal. A PEC por si só não é suficiente, eu acho, né? Porque os gastos previdenciários vão pressionar o conjunto das outras despesas
primárias e a própria a taxa de investimento. Eu sugeria ao deputado Peroni que tentasse colocar tudo que está aí de forma mais cirúrgica, com texto mais concisos, mas votarei do jeito que está.